Vamos lá para mais um Liga da Política. Hoje vai pegar fogo, Caio, fica atento, porque essa marquinha vai pegar fogo o tempo todo hoje no programa. E aí, Luma, tá preparada? Tô! Vai apagar esse fogo ou vai botar mais fogo? Não sou de apagar fogo, não, sou de fazer remédio. Maria, aí Mesquita, e aí? Eu gosto de botar álcool. Se tem fogo, vamos botar álcool. Eles queriam. Vamos apagar esse pimenta incêndio com álcool, então. Estamos aqui com o deputado estadual por enquanto, o deputado federal eleito, Capitão Alden. Seja bem-vindo ao nosso programa, Capitão. Continência regulamentar, todos vocês também. Eu posso prestar continência militar? Eu civil como? Sério? Pode. Pra mim era crime fazer isso, era errado, sei lá. Não é ninguém tinha o cargo, não. A continência é um símbolo de respeito próprio dos militares da União dos Estados, mas não há lei que proíba a continência. Capitão, como é que funciona aqui nosso bate-papo? O bom daqui é que ninguém assiste a gente, então é ótimo. A gente pode falar o que quiser, não tem ninguém olhando, ninguém censurando, aqui tá tudo ótimo. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Pague pra estar na mira do STF a partir de hoje. Fique à vontade. Mas como é que funciona? A gente aqui quer saber a sua história. A gente já conhece um pouco da sua história, mas as pessoas precisam conhecer, então eu queria que você falasse como é que começou essa história aí do Capitão Alden, capitão de polícia, vir para a política. Como é que veio para a política? Como é que surgiu o Capitão Alden político? A gente queria entender um pouco mais. Vamos lá na sua campanha lá atrás de vereador em Salvador. Vamos lá? Nossa. Bom, inicialmente sou soteropolitano, baiano, filho de pais servidores públicos. Meus pais são professores públicos do Estado, né? Depois meu pai fez um concurso na área pública do Estado, auditor fiscal do Estado, hoje da Secretaria da Fazenda, mas durante toda a vida sempre fui professor de faculdade, né? E minha mãe, na escola aqui, na Cidade Baixa, do governo do Estado. Eu realmente, desde muito cedo, eu sempre tive vontade de estar no âmbito da política. Eu nunca me imaginei ser político, efetivamente, estar em cargo eletivo. Mas sempre me imaginei nos bastidores, participando de momentos de decisão do Estado, do país. Eu sempre me vi nessa seara de estar envolvido nessas questões políticas. Aliás, desde muito cedo, eu sempre participei ativamente, né, de eleição, tanto que meu pai sempre foi pró-Lula, sempre defendeu. Meu Deus, o desde sempre de você tinha guerras e eu, desde casa. Desde pequeno, nunca fui contra a esquerda, nunca. Minha mãe até fala isso, rapaz, você causava problema para seu pai, seu pai seu pai do governo do Estado. Seu pai já mudou de ideia, né? Hoje ele compreende. Está no entendeu, caminho saiu da luz, saiu Sim. das trevas, está caminhando para a luz, ele entendeu de fato o que há por trás desse projeto de poder. Minha irmã eu consegui trazer para a luz, era lulista, pedagoga, psicopedagoga. Então, esse pessoal é bem doutrinado, marxista. E ela realmente brigava, te atacava mesmo para defender as ideias que ela tinha. Sempre foi pro Lula. Então você já começou essa confusão dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa você tinha essa assim, não era bem, exatamente. E você é o rebelde, Tinha né? que Você é o ser rebelde, assim. você se rebelando. Eu nunca imaginei que um capitão da polícia militar ia ser o subversivo da família. Imagina. Rapaz. Já pensou? Não, eu não tenho essa imagem. Capitão, nessa época era criança. Não, mas é a designação dele, antes de ser político, né? O cargo oficial alto da polícia. Termina que o fato, quanto mais você alcança um patamar mais elevado na corporação, inevitavelmente você tem contato com figuras públicas, especialmente do meio político. Então você começa a perceber como é que funciona os bastidores, como é que acontece as conversas, o que é que realmente influencia, o que é que não influencia, o que é que pesa, o que é que pode fazer realmente para mudar o cenário. Mas você sempre foi envolvido com Grêmio de escola, essas coisas assim? Não, nunca fui. Não é Grêmio do estudantil, perfil, nunca fui. Na época eu quase que fazia parte do PFL Jovem. Olha. Na época do Antônio Carlos Magalhães, eu cheguei a participar de algumas palestras. Na época o PFL Jovem fazia muita palestra no CPM. De Desejos, que eu fui do Você estudou em colégio militar também? Colégio militar. A vida toda? Minha vida toda. E aí, numa dessas oportunidades, eu conheci uma professora de história que tinha um pensamento mais conservador. à direita, e é difícil, né? Então ela me apresentou, falava do PFL Jovem,
por uma coincidência, Diego também já estava nesse meio processo político, não conheci naquela época, só fui ter contato com ele em 2014. Quando eu comecei a fazer algumas viagens, já como capitão da PM, comecei a fazer uma viagem para Brasília, por conta da PEC 300, que era uma proposta de emenda à Constituição que visava a unificação dos salários das polícias e bombeiros militares. Então foi esse primeiro momento que eu tive contato com Brasília, e tive uma reunião na época com o subtenente Gonzaga, deputado federal, e naquela reunião, naquela sala... Gonzaga de Minas Gerais. De Minas Gerais, não fui reeleito, infelizmente, mas apesar de uma vertente de posicionamentos políticos de esquerda, me chamou muita atenção. Da forma dele fazer política, da forma dele se articular, principalmente a articulação. Sim. Né? Porque ele era de esquerda, ele tinha um posicionamento muito firmes, mas era muito articulador, com bases tanto do centro, da direita, da esquerda. Então, nesse momento, na ida da PEC 300, foi que eu tive contato com o Eduardo Bolsonaro. Eu estive no gabinete, na época do Jair Messias Bolsonaro, isso em 2014 ainda, na PEC 300. E aí voltei. Naquele momento eu não o conhecia, não tinha ainda noção do que ele defendia, não sabia muito sobre direita e esquerda. Nunca. Eu fui começar a despertar para essa questão de comunismo, socialismo, o que é marxismo cultural. Em 2019. Foi o efeito Bolsonaro. Também. Porque em 2019 coincidiu que no mesmo ano eu estava fazendo uma pós-graduação na Escola Superior de Guerra. Era o curso de Política e Estratégia, era um MBA em Política e Estratégia, com ênfase em Planejamento Estratégico. E nesse curso havia um coronel, que era o comandante, diretor do Colégio Militar de Salvador, do Exército. E nós tínhamos que fazer, cada um, uma apresentação sobre um tema específico, para a gente ser avaliado na metodologia de ensino científico, como montar um slide e tal. E foi ali que ele explicou o que foi que aconteceu na Contra-Revolução de 64. Eu nunca na minha vida estudei sobre Contra-Revolução. O Colégio Militar da PM nunca ouvi falar, desde a quinta série, o que foi que aconteceu. Em 64, não. Mas os detalhes, quem participou, o que é que se buscava, quem eram os atores do processo, nada. Na minha cabeça era uma ditadura, o Exército chegou lá, tomou tudo, mas o que levou aquele processo... Só uma questão social, nada político. Social, nada político. Então ali foi que também foi, poxa, comunismo, o que é isso? Nesse momento você já era afiliado a algum partido? Já tinha disputado nunca fui filiado. Até pela condição de militar. Você estava falando de 2019 ou 2009? 2019. 2019 você já estava eleito. Já estava eleito deputado estadual. Já estava eleito. Deputado estadual. Exatamente. Mas foi sua primeira eleição, foi como deputado estadual? Foi. Efetivamente, de mandato foi 2018. Mas você nunca disputou outra eleição? 2016 disputei em 2016, para vereador em Salvador. Qual partido? Na época era o Podemos, né? Por exemplo, vamos voltar um pouquinho a fita. Vambora. 2016, quando eu decidi sair candidato. Por que eu saí candidato em 2016? Opa. Vamos lá. Valeu. Por que eu resolvi sair candidato em 2016? Eu já vinha numa trajetória bem interessante na mídia. Em 2012, por exemplo, eu lancei uma cartilha chamado Desvendando Segredos, Tatuagens Criminais. Essa cartilha, em 2012, ela rodou mais de 40 países no mundo inteiro, foi entrevistado por vários canais de notícia, na Rússia, na China, TV inglesa, rádio mexicana, enfim. Foi um boom, assim, um estrondo absurdo na época. Quase fui alvo, inclusive, de uma CPI. Lídice da Mata, aquela Luiz Erundina, por conta de... Só gente do bem, assim. Só gente do bem. Porque elas... Eu até tenho esses documentos, até hoje, né? Foram jornais publicados na comissão, acho que de direitos humanos, alguma coisa assim. Onde ela questionava por que o governo do estado da Bahia estava financiando uma cartilha que visava perseguir pretos, pobres, da periferia, não sei o quê, como é que o Estado bancou uma cartilha daquela. Porque nessa cartilha, que foi um estudo de mais de 10 anos, nessa cartilha que eu produzi, que eu elaborei, foi um estudo de mais de 10 anos. Então, é uma propriedade intelectual sua. Minha. Obviamente, tiveram outros atores do processo, minha irmã, que me ajudou a fazer as análises documentais, fizemos entrevistas com presidiários, com
indivíduos custodiados em delegacias, vários presídios na Bahia. Foram quase 10 anos de pesquisa. Minha irmã já entrou já na fase final e eu, durante toda a minha vida acadêmica, pesquisando, né? Já tinha interesse de ser policial militar, tinha interesse de ser instrutor de tiro. E foi meio que uma curiosidade que me chamou a atenção, lá um aspecto, e eu terminei mudando totalmente a pesquisa. A pesquisa inicial era, eu tinha interesse em ser instrutor de armamento e tiro. Então existe um termo técnico que se diz poder de parada, o stop power. Ou seja, traduzindo isso, quantos disparos de arma de fogo são necessários para neutralizar um indivíduo que esteja em oposição, que esteja representando ameaça. Não existe um número exato, depende da compleição física, da condição biológica, se ele fez uso de medicamentos ou não, a distância, o tipo de equipamento, calibre. Então não há uma resposta perfeita, mas há vamos dizer assim, uma ideia de progressão de uso da força para você neutralizar o indivíduo. Então como é que eu imaginava? Se eu estivesse em sala de aula como instrutor de tiro e o aluno me perguntasse questões relacionadas a quantos disparos, qual tipo de trauma, o calibre, e aí tem .38 para revólver, .380 para pistola, e aí os vários calibres nominais. Então, qual o estrago, qual o tamanho de estrago que um projétil, a depender do calibre, pode provocar em um ser humano, independente de neutralizar de forma imediata ou não. Então, eu comecei a colecionar fotos de ocorrências policiais onde indivíduos eram baleados. Eu peguei recortes de jornais. Você começou a identificar as tatuagens dessas pessoas? Na verdade, eu comecei a identificar, a ideia inicial era os ferimentos produzidos por arma de fogo. Porque eu queria criar um acervo com várias pastas, calibre 38. Então, só fotos, imagens de indivíduos baleados, Então, nas mais diversas. O estrago que o armamento essas imagens foram recolhidas a primeira site internet, sites imprensa, né? de morte, de suicídio. Né? Então, eu tive uma matéria na faculdade de Direito chamada Medicina Forense, sim. E que eles faziam exatamente isso. Mostrava o tipo de armamento e o resultado da lesão no corpo. Exato. Aí o que é que acontece? Só que eles fazem isso em ligação ao tráfico. Por exemplo, qual é o tipo de calibre que é usado em tal área, em tal estado? Era esse mapeamento que você estava fazendo? Esse mapeamento, ele ajuda, obviamente, o serviço de inteligência a identificar. De onde é que está vindo a facção? De onde é que veio aquela arma, enfim. Desse estudo, do projétil e do tipo de armamento, pode se descambar em vários outros dados e informações. Mas a ideia inicial, como eu falei, era verificar os ferimentos provocados pelos mais diversos calibres. E aí, quando eu comecei a juntar várias pastas em diversos calibres, eu comecei a perceber que havia algo estranho, no mínimo, curioso. Muitos dos indivíduos baleados, supostamente associados ao crime, tinham marcas em seus corpos, tatuagens. Então eu comecei a perceber, a Índia aparecia, o palhaço e outros desenhos, e eu até então não sabia a origem, por que era palhaço, por que a Índia, por que qualquer outro desenho. Não havia literatura, inclusive no Brasil, suficiente que pudesse explicar o que era a Índia. Só sabia, matador de polícia. Mas por que matador de polícia? De onde é que veio essa origem? Alguém estudou em algum outro país do mundo, tem essa correlação com essa mesma imagem? Quem que pesquisou isso? Não pesado, esse clima é muito, pesado. Muito. E aí eu consegui, dessa percepção, aí eu mudei meu foco de pesquisa e comecei a trabalhar. Comecei a mandar ofício para delegacias, presídios, comecei a montar uma equipe que fosse a tarefa. Esse seu trabalho, que a pretensão era só fazer uma propriedade intelectual, pode ter acabado ajudando a polícia a desvendar muitos crimes. Vários. Ajudou. Hoje eu lhe asseguro que essa é uma ferramenta de consulta que é utilizada pela maioria das forças policiais no Brasil. Hoje esse material se encontra no site da FBI americano. Para quem não sabe, inclusive, nos Estados Unidos, já há muitos anos, não é de agora, desde os anos 80, 90, ele já tinha uma visão mais aprofundada com relação não só a imagens relacionadas a tatuagens, mas símbolos, marcas de roupa, gestos, gírias, enfim, vários códigos que podem ser utilizados por determinados indivíduos ou grupos. Eu lembro, Alden, antes de 2012, antes do lançamento, ele já gerava dentro da polícia esse material. Ele já gerava. Tem um material que foi feito... Micareta de Feira, 2010, 2011, sim, que usaram muito, sim, né, para poder fazer esse tipo de identificação. Antes desse material, não foi o primeiro.
Sim. Esse material não foi o primeiro. Havia um material anterior a esse estudo, que foi feito, inclusive, no Carandiru. Inclusive, Drauzio Varela, ele tem um trecho... Nossa, eu tenho preguiça dessa figura. Ele tem um trecho de uma fala dele, onde ele discorre sobre uma situação que ele viu. É um trecho de uma fala dele, onde ele discorre que ele percebia que a tatuagem era um elemento hierárquico, onde ele percebia que quem tinha determinadas tatuagens não fazia determinados trabalhos serviçais. Os grupos se identificando. Exatamente. Eu tô aqui nas suas redes sociais. Você é muito ativo. Só 34 mil postagens. Qual o endereço da roupa dele? Capitão_Alden. Só que quando vamos eu fui te aqui seguir, na telazinha aqui, ó, pra seguir. Só Aí que pergunta se quer me seguir. Não, exatamente, sua conta já é restrita, né? Ou seja, você teria mais seguidores. Muito mais. E eu vejo também, que eu acompanho suas lives, acompanho tudo. Você faz muita menção a armamento. Sim. E algumas fotos até tem uns armamentos bonitos. Eu também gosto de armamento. Sim. Eu não tenho o seu conhecimento, não sei. Mas assim, como foi que começou? Você gostar de armamento, você coleciona, você hoje é instrutor de tiro, CAC, não é isso? Como foi que começou isso? Desde os meus 5, 6 anos, eu já tinha armas em casa. De brinquedo. Brincava de polícia e ladrão e você era polícia. Polícia ladrão, sempre, nunca tive familiares policiais na família, exceto meu pai, que era auditor fiscal do Estado, andava com policial militar e tinha porte. Tinha influência em razão da função. Então, ele andava com o 38 dele à época, registrado, direitinho, tinha porte. Então eu sempre convivi com arma em casa. Como se fosse o celular hoje em dia, a gente conversa. Como se fosse celular. Eu tinha na época dele era Badog, era de Badog nada, o pai dele portava o quê? Uma 38? Não, ele com 5, 6 anos. Não, a minha mesmo. Armas, réplicas perfeitas. Pra chegar a esse nível aqui, porque ele tem um quadro, acho que é fuzil, né? Meu pai tinha um amigo que sempre fazia muitas viagens para Paraguai para comprar produtos diversos. E dentre esses produtos sempre vinha armas, réplicas, armas pesadas. Então sempre não tinha quadro como eu tenho hoje, mas sempre tive várias armas, muitas. 30, 40, diversos calibres, modelos, antigas, novas. Sempre tive armas, sempre tive vontade de exercer a minha atividade como policial. Sempre, aliás, quem for no meu antigo bairro onde eu morava, nessa idade, no Uruguai. Esse é do Uruguai? Você é favela, capitão? Olha aí. Eu nasci no Hospital PAMEC, na Liberdade. Essa eu já não sei. PAMEC. Não existe mais esse hospital, mas era um nome chamado PAMEC, na Liberdade. Eu dei sorte, né, porque foi logo anterior foi um caso assim emblemático que aconteceu em Salvador de receptação de crianças. Meu Deus. Que matavam crianças para poder vender órgãos. Foi um crime bárbaro que ocorreu. Eu lembro que tinha uma maternidade que fizeram uma investigação. Cadáveres. Isso. Foi essa maternidade. Você nasceu nessa? Ela. Meu Deus. Agora sim, o papo tá muito bom, tá muito levezinho. Agora, Caio, bota o foguinho aqui que eu quero fazer vai começar uma pergunta. Deixa fluir. O negócio aqui tá muito tranquilo. Deixa fluir. Esse negócio aqui tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Capitão, eu sei da sua paixão por armas, essa questão, você é instrutor de tiro, né, responsável, mas teve um cidadão que estava defendendo que os CACs deveriam ir pra rua, armado. Fala um nome, mano, já que você começou. Aquele cantor que cantava Mila. Mila? É o Netinho que não é o Netinho. Ô, Mila. O Netinho, cantor, que enveredou em querer ser político. Não sei quem botou essa ideia na cabeça dele, mas tudo bem. Sim. Mas a minha questão é a publicação. Irresponsável, ao meu ponto de vista, mas eu queria entender o seu ponto de vista. Por que aquele cidadão fez aquilo? O que você achou daquilo? Lembrando que você pode falar sobre isso, porque você é CAC e instrutor de tiro. Não é uma pessoa que tá pra tirar foto, né? Eu só posso me indignar. Tecnicamente, eu não posso falar nada. Eu só posso me indignar. Olha só, quando eu tomei conhecimento dessa notícia, primeiro me causou muito espanto. Né? Primeiro porque fazem e criam uma ideia completamente equivocada a respeito dessa categoria, CAC, que são caçadores, atiradores
e Colecionadores, na qual eu tenho orgulho de fazer parte. Já faz 3 anos que eu obtive CR como CAC. E as pessoas, infelizmente, têm perdido um pouco a noção do que é e o que eles fazem, essa categoria. Então, essa categoria, ela, por lei, ela é prevista para, no caso dos colecionadores, para o colecionamento de armas, dos mais diversos calibres, momentos históricos, todos eles documentados, registrados pelo Exército, fiscalizados pelo Exército. É importante frisar que é a única categoria esportiva que é regulamentada e fiscalizada pelo Exército. Nenhuma outra requer tantos pré-requisitos, tantas fases para se tornar um atirador. Então, tem que ter ocupação lícita, tem que ter residência fixa, antecedentes criminais, não pode ter. Porque do jeito que é virar CAC, né? Não é no mercado, vai lá e compra, não. Não, você não acha ali na esquina, não é qualquer lugar, não é qualquer momento, existe e o valor de armamento é muito caro. Muito caro. Aliás, estamos no estado onde o ICMS é o mais caro do Brasil. 42%. Chega a ser um pouco mais, porque são juros compostos. Mas você paga 2 vezes a mesma... assim, os CACs assim? Então, assim, primeiramente... Ele, infelizmente, nós temos personalidades da direita, ele não é CAC. Ele frequenta clube de tiro, várias vezes, já tive a oportunidade de ouvi-lo, inclusive, porque ele frequentou clubes de tiro já não sei quanto tempo e tal. Ele é um frequentador de clube de tiro, mas eu desconheço que tenha CR como CAC. Não desconheço. Inclusive, com um posicionamento desse, é muito provável que, em sendo alvo de um processo, via STF, por exemplo, poderá acontecer o que aconteceu com o Carlos Zambelli. Ele tem armas registradas em seu nome, eu sei que ele tem armas registradas em seu nome, né? Então, eventualmente sendo CAC, que eu desconheço, poderá ter o seu registro cancelado, suspenso, assim como foi de alguns indivíduos no Brasil. Certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que existe um devido processo legal, inclusive para a suspensão do CAC. O próprio Exército Brasileiro define o próprio estatuto. A pessoa tem um CAC, mas ele pode perder a qualquer momento. Se fizer alguma coisa, se andar fora, processo. Ele tem uma regra. Existe um processo legal. A máxima é, para eu ser punido, eu tenho que ter o devido processo. Eu tenho que ser, obviamente, ter a minha presunção de inocência. Trânsito julgado. Habilitação de carro. O que não existe mais. Claro que existem situações muito específicas em que o juiz pode, de ofício. De ofício, sim, mas essas situações é estricto senso. Procedimento específico. É taxativo. Um fato relevante. Não pode inventar que seja. No mínimo, caberia o Exército, Exército, noticiar o Exército, fulano de tal, assim, assim, assim. Ele é CAC, não é CAC? Me dê aí os dados dele. Eu solicito que submeta a apreciação para eventual cometimento de alguma irregularidade, transgressão, apurei, pronto. Mas você não acha que o tipo de convocação dessa também não descredibiliza Então, voltando assim vocês que são CACs, não? Olha só. Não, porque ele não é CAC. Vamos fazer... Ele quis fazer a maluquice dele, mas ele vamos fazer aqui uma tempestade de ideias. Qual seria o contexto em que ele, inclusive, ou qualquer outro cidadão, pudesse fazer um tipo de fala como a dele, convocando não somente os CACs, mas os cidadãos para pegarem armas, para poder lutar contra uma situação específica? Quando é que seria imaginável uma situação como essa? Uma situação de guerra. Uma situação de guerra. Olha o que aconteceu na Ucrânia. Ali é uma situação típica de guerra, declarada entre dois países. E que é uma maluquice tentar enfrentar a Rússia, né? Continuar mas eu estou contextualizando não questão política, né? Se era razoável ou não enfrentar, se era para ele desistir de imediato ou não, tirando esse aspecto. O que eu estou trazendo é a questão guerra. Existe uma guerra declarada entre países, entre povos, entre nações, entre grupos. Então as pessoas tinham que sobreviver de alguma forma. Tinham que buscar armas, buscar se proteger, porque havia a ameaça real e imediata de inimigos que não vinham a brincar. Que, se necessário fosse, iriam atirar para matar. Estado de sítio, né? Então, essa é uma situação extrema. Claro, no Brasil, graças a Deus, a gente não teve momentos em que houvesse a necessidade de se fazer isso. Pelo menos na história recente. Ainda há espaço para o diálogo, não necessariamente. Sempre há espaço para o diálogo. A gente não tem espaço para diálogo. Por mais que estejamos em um momento estranho,
Muito cabuloso. Muito estranho, cabuloso, onde as várias esferas do direito estão tentando entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Eu fico imaginando, né, as pessoas que estão hoje nos bancos acadêmicos, nas várias faculdades, universidades, o que estão tentando produzir como teoria do direito para fundamentar, porque cada decisão é uma estabilidade jurídica. É estabilidade, e justamente o STF era o órgão supremo em qualquer país do mundo em que tem que apaziguar, em que tem que estabelecer uma relação a longo prazo, em que as pessoas tenham certeza de que um determinado processo, né, tem que dar certeza para como é que o advogado vai trabalhar hoje? Com a segurança jurídica não tem. Nem tem. Como é que ele vai garantir ao cliente, olha, esse processo aqui vai ter ganho, então não vai ter ganho? Ele está totalmente atirando no escuro. Então, assim, voltando à fala de Netinho, infeliz, completamente irresponsável, já fiz uma nota pública nas redes sociais condenando essa fala e outros meios de comunicação. Eu acho que não é razoável, não é possível, num momento como esse, você conclamar quem quer que seja, CAC ou qualquer outra população brasileira, para pegar em armas. Eu acho que isso é leviano, é irresponsável. Ele deve responder. Você acha que ele está aproveitando o momento para atrair mídia para isso? Infelizmente, você tem percebido atos dessa natureza. Infelizmente, pessoas que tentaram a eleição, tiveram resultado negativo, que perderam, são derrotados, infelizmente, na vida pessoal, na vida profissional, na política, frustrados. Então, estão buscando aparecer. Só que eu não posso me utilizar de falas que possam incitar desordem, caos, gerar morte de pessoas, o pior nem é isso. O pior é isso, é você falar de uma categoria que você não faz parte. Como eu tentar falar da polícia militar e nunca vestir a farda, não passei no curso, não tenho nada a ver, não tenho nem propriedade para estar falando sobre isso. Infelizmente, tem muita gente que tem se apropriado dessa e outras bandeiras, mas infelizmente, porque a gente carece, né, de representações sólidas, representações que realmente representem essas categorias, e eu tenho feito isso com muita responsabilidade. É fácil querer ser político, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que foi seus últimos 4 anos como deputado estadual na Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente poder entender e vamos... Tenso, eu vi uma parte. Eu acho que realmente... conseguir... Tenso, o Alex tá ali de cabelo branco já. Alex tá ali fazendo assim, ó. Alex tá ali fazendo assim, ó. Não, Alex, tenha calma. Os 15 seguranças aqui fortemente armados também, todo mundo preocupado. Alex aí, por favor. Leva ele lá pra fora. Tem certas cidades que ele não pode sair se não for de colete. Agora, Alex, vai tomar um café. Que a gente vai conversar aqui com o deputado. Como é que foi esse conturbado mandato de deputado estadual? Realmente, a proposta inicial de fazer um mandato diferente, como era o nosso... Você causou, viu, filho? Realmente foi um mandato diferente. Você conseguiu, deputado, fazer um mandato diferente? Com certeza. Você foi único. Você fez a agonia. Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Cronologicamente... Eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas pontos que eu acho que realmente vale a pena. Primeiro, eu recebi aí o título de primeiro deputado estadual na história da Bahia que teve mandato suspenso. Foi. Aliás, primeiro, inclusive, não só teve mandato suspenso, mas que também sofreu perseguições também. Não, e que participou, inclusive, conselho de ética, porque nunca até então foi aberto inaugurou o conselho de ética. Isso é verdade. Olha, a CCJ lá, são todas suspensas, caladas, para protocolar um ofício, uma agonia. Não, ninguém sabia o que fazer, como é que faz, como é que anda. Foi um tropeço, nunca na história da Assembleia houve um conselho de ética, você imagina. E você tem, obviamente, não é de agora, vários exemplos de parlamentares e deputados que se envolveram nos mais diversos tipos de ilícitos penais, administrativos, e sequer foram alvos de conselho de ética. Tem deputado reeleito que tá fazendo boca de urna, brigando com polícia na rua. Pois é, rapaz. Pego lá em flagrante e não deu nada. Calma. Infelizmente... E o rapaz deu uma declaração na rede social que não leva ele pro inferno. Infelizmente, os policiais militares envolvidos nesta ocorrência estão respondendo,
na corregedoria. Mas não quiseram ajudar lá. Ela tem relacionamento com o governador, ligou para um, ligou para outro. O comandante da PM estava fazendo Mas essas né? coisas, essas coisas também aprendem como lição, né, deputado? Algumas afirmações podem deixar de ser dadas, né, para poder não passar por determinados tipos de... dessa turbulência, dessa tentativa de cassação? Rapaz, se eu me perguntasse hoje se eu me arrependo de falas, de ações, métodos de trabalho, eu acho que não. Eu faria tudo de novo. Tudo, absolutamente tudo. Talvez só com o advogado do lado para poder respaldar depois. Não, eu acho que... Você falaria também? Eu acho que o problema... novo? Eu acho que o problema... Alex ali, ó. O problema não é o que você diz e nem como você diz. É quem disse. Quem disse. Ponto. Porque assim, eu fui alvo de um conselho de ética, não foi simplesmente pelo que eu disse, ou que eu supostamente teria dito, mas principalmente pelo que eu fiz. Quer dizer, fui o primeiro parlamentar do Brasil a denunciar o Consórcio Nordeste. Aliás, no dia da votação do Consórcio Nordeste aqui na Bahia, se a Bahia faria parte ou não do Consórcio Nordeste, eu fui o primeiro parlamentar único, aliás, o pessoal não gosta mais único, mas fui o único mesmo, e cada um que lute. Então, fui o primeiro. Eu gosto desse lado amostrado, porque tem que ser assim. Se é seu trabalho, para depois o nego não vir na eleição, pongar e dizer que é politicamente correto. Não, nós fizemos. Não, eu fiz. Viu? Eu corri atrás, claro, tem uma equipe, tem toda uma... Tem Alex. Acho que a gente tem que saber, claro, dar o mérito de cada um. O mérito de cada um. Mas naquilo que efetivamente eu fiz mesmo. Então, assim, a questão do Conselho de Ética e de todo o desdobramento que houve em função daquelas falas, não foi simplesmente pelo que eu disse, mas o contexto político naquele momento. O partido, quem você defendia. Você fazer uma denúncia de um caso grave, onde eu, inclusive, anulei o contrato de 150 milhões de reais com a Pulsar Development, que, inclusive, até hoje ninguém fala. Onde está esse dia? A gente só ouve falar da Ripcare, a empresa da maconha. Mas além da Ripcare, e aí tem lá, dia 20 de maio de 2020, tá lá, digite lá no Google. Capitão Alden, denúncia, respiradores, TCE. Digite isso, tá lá. Você vai ver um ofício que o TCE me respondeu no dia 20 de maio. Eu dei entrada algum tempo antes, me parece que dia 5 de maio. E aí no dia 20 de maio o TCE me responde, dizendo, olha, as denúncias que o senhor fez aqui têm indícios de irregularidade, vamos abrir um procedimento. E nessa primeira denúncia que eu fiz, no dia 5, eu citei lá a Ripcare, a empresa da maconha, citei a Pulsar Development e citei a Ocean 26. Essas três empresas somadas, 243 milhões de reais, somente em respiradores que foram pagos de forma antecipada, nenhum deles chegou. E esse processo em si, aliás, esses vários processos, envolvem pessoas de altíssimo cargo no Estado. Que hoje alguns são ministros. Hoje alguns são ministros, o governador Rui Costa, estou dizendo o nome dele porque ele foi inclusive indiciado em uma CPI do Consórcio Nordeste no estado do Rio Grande do Norte. E ele presidiu o Consórcio Nordeste. Presidiu o Consórcio Nordeste, esteve como presidente. Se você pegar o processo e ler como eu li... O senhor conseguiu derrubar o secretário da Casa Civil? Eu não. Nós fizemos todo o conjunto. Agora é nós. Diga que não é só você. Pare de armar pra cima de mim. Não, eu acho que a gente fez um trabalho interessante. Eu realmente corri atrás. E justamente logo depois da porrada que eu tomei, 30 dias de suspensão, sem salário, sem poder fazer absolutamente nada. Gabinete parado. Gabinete parado. Eis que quando eu volto, na primeira semana, o que eu faço? Passagem aérea, Rio Grande do Norte. A CPI acontecendo lá, porra, pegando fogo, e eu tava lá. Levei uma pasta de documentos, inclusive, logo após a minha volta à casa, o TCE encaminhou para a Assembleia Legislativa, em agosto, o relatório parcial das contas do governo do Estado. E nesse relatório, a procuradora, se eu não me engano, Ana Carolina, ela pontuou uma das compras que foram feitas pelo Consórcio Nordeste e cita lá textualmente a responsabilidade objetiva e direta do governador do Estado, exatamente, enquanto presidente do Consórcio Nordeste, não como governador, mas como pessoa física, presidente do consórcio, pessoa física, e os atos praticados por ele foram absurdos. Primeiro, você não tem sequer um contrato assinado. Todos os contratos foram via WhatsApp.
nenhum deles passou pelo crivo da PGE. Lembrando que juridicamente isso é permissivo. Mas em razão de ser um contrato dessa amplitude, não cabia. Vários estados. Não cabia ter legalzinho no Zap. Isso Exatamente. Aí não cabia. Tinha que ter um rito de formalidade. Fora o aspecto de você não observar itens básicos. Por exemplo, a capacidade de adiplir da empresa. A Ripcare, por exemplo, ela tinha apenas 6 meses de criada, a empresa. Tinha apenas 3 funcionários registrados. E tava a sede da empresa era um condomínio de luxo em São Paulo, condomínio residencial. E 2 notas tiradas. As notas que foram tiradas, o capital social da empresa, R$100 mil. E aí ela pega um contrato de 48 milhões de reais, com capital social de 100 mil registrado. Ninguém verificou isso. Inclusive, trabalhos anteriores, processos anteriores, nada. Todas as empresas, as demais, seguiam a mesma trama. Deputado, então, o seu mandato ele não é só de denúncias, né? Não é só de embates lá na Assembleia Legislativa. Eu vejo que o senhor tem um instituto, né? Em que o senhor ajuda, né, as mulheres que passam por determinado tipo de câncer, que perdem os cabelos. Me fale um pouco do que é esse trabalho. O senhor, tá vendo como respeita a polícia? Interessante. Chegou a polícia, respeita logo o senhor. Tô amado. Eu tô aqui encurralado, eu vou chamar de... O senhor... Eu quero passar pra ir pra casa. Eu vou lhe dizer uma coisa, chegou o convidado que ele disse, e você? Agora ele disse, o senhor... Pois é. Rui Costa blindado agora no início, né? Porque ele tem foro privilegiado. Era isso que eu queria saber. Antes da pergunta de Ari, só pra gente continuar esse assunto. Esse assunto já tá findado na Assembleia Legislativa ou isso vai ficar para ser discutido com os outros? Se depender de mim, não. Os colegas que estão entrando agora, eles vão dar continuidade a isso, vão provocar isso? Você já tem essa conversa com os deputados que... Não, eu não Será tive que essa nenhuma oposição conversa. vai ser oposição mesmo? Não, Que oposição? São muitas perguntas. Por parte. Eu vou responder por parte. Assim, eu não tive nenhuma conversa, nem com os atuais, que ainda estão no mandato, de deputado estadual, nem com os que vão assumir, efetivamente, né, tomar posse. Não tive. Mas a minha ideia, e eu já passei isso para a minha equipe, que a gente vai continuar fazendo toda a produção de documentos, de dados, por mais que hoje o ministro Rui Costa esteja blindado em razão do foro, em razão do cargo que ocupa, isso não impede que haja um desdobramento, que se continuem as investigações, porque há muita gente envolvida. Então, eu entendo, inclusive, que foi uma falha absurda de ACM Neto e do próprio governo federal não ter optado por usar essa pauta de uma melhor forma. Porque eu não tenho dúvidas, eu alertei isso por várias vezes. Se tivesse feito o que eu fiz na Bahia, com o Consórcio Nordeste, em todos os demais estados do Nordeste, porque todos os estados do Nordeste estavam envolvidos. Então metade da todos galera... os governadores que foram reeleitos, que viraram senadores, metade não seria reeleito. E justamente a base que foi o diferencial na campanha de Bolsonaro foi o Nordeste. Então era sim para o governo federal, era sim para a estrutura toda do governo federal, ter dito, olha, quem são os deputados estaduais e federais que estão encampando aí a fiscalização desses contratos? Vamos dar força. Polícia Federal, Ministério da Justiça, mas aí não seria ABIN, o próprio oferecer a governo. estrutura para que essas pessoas pudessem ter um trabalho mais aprofundado. E eu não tenho dúvidas que pelo desenrolar das denúncias, pelas provas que foram roladas no processo, pelas provas que foram coletadas, eu não tenho dúvidas que haveria um desgaste, no mínimo. Poderia não haver a punição, a prisão, mas o desgaste ao PT, aos demais governadores, aos demais candidatos que ora estavam concorrendo a algum cargo eletivo, isso era fato. Então, por que não fizeram? Não sei. Será que não houve algum acordo? Não sei. Não mexa comigo, não mexa eu não posso falar pelos outros. Menino. Agora, o que eu posso falar por mim é Suposições. que tudo aquilo que eu pude fazer enquanto deputado estadual, fiz. Correndo risco de tomar um tiro aqui a colar, de sumir, de ter um mandato cassado. Porque essas coisas aqui não acontecem, né? Essas coisas aqui não acontecem. Né? Dizem que não acontece, não, mas então isso não aconteceu. Você vai levar isso para Brasília. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. O processo da CPI no Rio Grande do Norte, o relatório já foi apresentado, deputado Kelps, hoje se encontra na mão do Augusto Aras,
para, obviamente, O diligenciar, ver Procurador-Geral. se aceita esse indiciamento, essa proposta de indiciamento que foi feita pelo relatório da CPI, dos deputados envolvidos. Infelizmente, o Kelps não foi reeleito. Aliás, não foi nem reeleito, nem foi eleito, porque ele concorreu a deputado federal, não foi eleito. Mas certamente deixou aí um trabalho brilhante, muito bem feito, muito bem conduzido, de forma muito... É difícil você não ser partidário, mas ele conduziu com uma transparência, com um profissionalismo muito... E era partido de esquerda. Você vai pressionar por uma CPI? Aqui no estado da Bahia, Não, nós... lá como deputado federal, você pode pressionar por uma CPI? Vai depender das provas, né, coletadas, vai depender de uma série de... Com 5 documentos. coleguinhas lá, bom, você faz uma agonia. Aqui no estado da Bahia, nós conseguimos coletar as 21 assinaturas necessárias para abrir uma CPI. Inclusive, está vigendo. Eu não sei como é que vai essa questão da virada do Poder Legislativo, se a gente se mantém as assinaturas, vai ter que colecionar novas assinaturas. Se mantém. Uma vez aberto, se mantém. O presidente da CPI, o presidente, na verdade, ele apenas não instaurou a comissão, mas os pré-requisitos formais para a abertura da CPI nós já está feito. Fizemos. Já foi feito. 21 assinaturas. Tem até uma a mais. 22 assinaturas. Eu acredito que com uma oposição maior, pelo menos até então, hoje, nós saímos de 15... Como é que ficou a oposição hoje ao governador, agora Jerônimo? Como é que ficou isso aí? Me explique. Sim. Porque a gente escuta outra conversa. Diz que o pessoal já tá lá e não tá. Eu acho o PP natural. veio Diz e que o não pessoal veio. já tomou café com o Jerônimo, essas coisas. Eu acho que é natural, nessa transição de governo, pessoas serem sondadas, né, para mudar de grupo político. Eu acho que, inclusive, ninguém esperava um resultado nem no âmbito federal e no estado, pior ainda. Então, foi um choque muito grande. Eu pude perceber durante a campanha que realmente havia um risco. Em determinado momento, ainda antes da eleição, do segundo turno, eu percebi que a coisa estava muito diferente. Que os sinais... O estado ou federal? Ambos. Ambos. E eu acho que realmente, aí eu volto mais uma vez, o Consórcio Nordeste. Eu não tenho dúvidas de que grande parte dos recursos que foram destinados para o combate à pandemia e os recursos utilizados para a compra de respiradores e insumos, eu não tenho dúvidas que muito do que foi entregue para os governadores dos estados do Nordeste foram utilizados durante a campanha para reverter o processo eleitoral. Eu tenho dúvidas. Vamos falar um pouco do seu partido. Como é que está aqui o partido na Bahia? O senhor faz parte de alguma diretório nacional? Como é que está esse partido? Aqui na Bahia, inclusive exatamente ontem, eu tive contato com o João Roma, que hoje está... Apareceu? Oi? Apareceu? Você estava na fazenda. Ele estava em viagem internacional. Decepção, viu? último Decepção. contato que eu tive com ele, estava em viagem internacional. Não dá. Não dá. Mas já Tava apareceu. nos campos Já da apareceu. Noruega. Viajando. Aquela tive contato- foto dele com o Gedel e o pessoal sentado em plena campanha, o pessoal lutando para levantar uma bandeira de Bolsonaro. Bolsonaro vem aqui todo costurado, cansado, para poder levantar a mão dele e faz uma cena daquela, aí vem dizer direita é conservador. O senhor me desculpe, porque Olha só. Calma. militar, o senhor sabe militar, Sim. não tem esse negócio de diferenças, é Não, preto no branco. exato. Se você acorda uma coisa, tem que cumprir. Tem Então, assim, que por mais que em política tenha uns bastidores e que seja Conversas. forçoso fazer a negociação, você tem que se manter esse princípio. Exatamente. Não pode ter duas Tá conversas. braba aqui, Tô, a mesa do tô, coração. e ele me entende, Dá um ele me chapéu, entende. menina. Porque assim, Inclusive, esse uma vez negócio de fechar pra- você tá sempre fechar pra- levantando. Calma. Eu vi isso o Calma, tempo inteiro com o nome do Bolsonaro, pô. Todo mundo Observe, usando o nome então, dele, fazendo a miséria e depois lá inclusive, de conchavo com o PT aqui o dentro. deputado encontrou com o João Roma. Você falou com o Mas João me Pronto. conte. Então eu mantive contato com o João Roma. Mas foi ontem. por telefone ou pessoalmente? Telefone. Então Se tá mantenha fazendo. distante, viu? Porque agora você tá em outro Sim, patamar. por ser e estar parlamentar hoje, especialmente na esfera federal, tenho que conversar. Sim. Principalmente com o líder do meu partido. Por mais que Ele é o presidente tenha estadual do posicionamento, PL aqui na tenha Bahia. Ele tá com o PL aqui na Bahia. atitudes que não agradem parte do segmento, do eleitorado ou não, eu tenho que conversar, porque eu estou no partido, no mesmo partido. Então cabe a mim, enquanto membro do partido, expor minhas ideias, minhas opiniões. Eu já sentei, inclusive, ele não me deu nenhuma autorização para falar em nome dele, nem por ele, mas estive em conversa com o Diego Castro, tive conversa com o próprio Leandro de Jesus, onde eu, especificamente, numa reunião que possivelmente deva ocorrer nos próximos dias,
até o dia 10, eu acredito, onde justamente nessa reunião vai se deslindar como é que o PL vai caminhar aqui no Estado. Então vamos falar A dos respeito de fatos. diretórios, quem vai ficar com o quê, quais serão os critérios para a definição dos diretórios, foi Vamos, quem teve vamos. mais voto, foi os eleitos, os não eleitos, então os O critérios... PL na Bahia hoje em dia é o quê? Oposição ao governo do Estado? O Oxente. PL na Bahia hoje está a oposição ao governo federal e na Bahia a mesma recíproca, né? Não é Inclusive- permitido verticalização, mas a Por política exemplo, do partido peraí, tem sido eu oposição. vou- esse é o A gente ponto tá que- aqui... Por que exemplo, é- em Lauro que de é Freitas. inegociável. em Lauro de É isso que eu Freitas, ia falar. Tá sendo Não, inegociável não, dentro do Não, partido? assim, o meu posicionamento, o de Diego, inclusive, é Diego, de não Diego. negociar, Isso é de Diego. não negociar esses aspectos. Por exemplo, vou lembrar aqui de um fato do PSL. Eu fui eleito inicialmente pelo PSL. Foi uma bomba, viu? Bomba. Mas teve uma coisa legal do PSL, que não somente ocorreu durante a campanha, mas também se manteve durante o mandato parlamentar. Depois mudou, ela fez lá os jogos, né, as articulações dela, mas até então, no início, havia de maneira muito clara, e é uma coisa que a gente vai tentar imprimir no partido, que já haja via portaria, via qualquer mecanismo interno do partido, a transcrição de forma clara de quais partidos poderão ou não fazer coligação com o PL. Inclusive estabelecendo que quem seja do partido PL não poderá fazer, no âmbito de eleições municipais e ou eventualmente estaduais, coligações com o partido de esquerda. Isso o PSL, pelo menos durante um tempo, cumpriu. Então eu acho importante para a nossa base, especialmente que votou na gente, ter essa segurança e dizer, olha, o partido que eu estou pode ter componentes que eventualmente não sejam de fato de direito, de direita, né? Mas a gente precisa pelo menos ter uma senhor foi- conduta. Eu tenho uma dica pro uma senhor. linha Eu tenho uma dada. dica pro senhor. Você vai reunir esse povo do PL aqui na Bahia, que entrou agora, que não tem sua experiência, não tá com suas cascas ainda. Você vai chamar 10 meninos bons da PM, assim. Fazer uma reunião com eles, assim. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão sendo acompanhados. A sequência segue a regra. Se não seguir, Maria. um menino Contra a bom. democracia. Não. Você foi Não vem convidado. aprender aqui. Sem botar Peraí. pressão, sem botar Ativismo. pressão. Sem pressão, Você sem foi pressão, é só uma convidado pro café conversa. da manhã do governador no Bonfim? Não. Não tem porquê, não tem nenhuma relação. Sim. Eu vi até as fotos, né? Inclusive, Eu vi deputado do algum PL deputado lá. do PL lá, vi. Foi. Raimundo. Assim, E com orgulho dizendo, tô tomando café com os E o petistas. PL do Lauro de Orgulho. Freitas, em relação a ele, inclusive, E na cidade de Lauro de Freitas, por exemplo, o PL tá na base do PT. Sim. Como é que vocês vão como é que equacionar isso? Esqueça, isso. Lauro de Freitas Isso é vai fora passar do... por essa do... conversa? Assim, Tô dizendo pra chamar os meninos bons. nesse momento, Como é que você se posiciona em relação a isso? a gente Inclusive, Ao- o PL Sim. está na base do PT. Inclusive, época de campanha, o PL, né, candidatas a deputados estadual, federal, vieram com a prefeita fazendo campanha aqui pro PL, porque está na base da prefeita. olha só, eu não estou na gestão, né, do PL, não sou presidente, não sou vice, não tenho nenhum cargo hoje decisório do PL, embora tenha mandato, esteja no mandato parlamentar, mas não tenho. Então, uma coisa é eu tendo poder decisório, podendo opinar Você tá chocado com isso? nessas questões, Você tá chocado com isso? mas Não, politicamente eu não. entendo, É. eu entendo que tem que haver coerência. É Tem que haver ótimo. respeito, tem Tem- que haver coerência, tem que haver Fidelidade. fidelidade. Então, Fidelidade. esses princípios estão meio mortos no Brasil, mas não morreram. Então a gente tem que realmente seguir essas ideias. Você acha que o partido vai conseguir retomar essa agenda? Fazer uma verticalização. Olha, tudo vai depender muito desse cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? Ó, se Porque, tirar assim, Roma aqui como presidente do PL, acho que a coisa começa a Deixa o arrumar. deputado responder. Não é não? Sim, O senhor não acha não? infelizmente, olha só, olha pra mim que eu tô acostumando. não, a se olhar. infelizmente, essas decisões não partem da gente. A política O senhor nacional, não é culpa ela- nenhum ela- cargo Não. dentro do partido? Não Não. tenho. Hoje não tenho nenhum cargo. Ele Não tenho. só Está é- publicado, inclusive, Sim. publicado recentemente, né, nas nomeações do diretório. Então aqui, tanto na Bahia quanto no PL Nacional, não tenho nenhum cargo, absolutamente nenhum cargo. Então, possivelmente até o dia 10 deve ocorrer essa 10 de reunião. fevereiro. Não, 10 é. 10 De fevereiro. de fevereiro. Era pra ter tido 10 Era para ser, na verdade, 10 de de janeiro. janeiro, né?
Só que aí, devido às recentes situações em Brasília... Então o senhor já vai acharam fazer a por bem reunião não com o se deputado fazer federal. essa você- reunião. É melhor, Você já vai já- estar não, em sim. outro dia. Vamos falar a verdade? Não, Vamos falar a não. verdade, porque eu sou da galera preto do branco. Ah, A gente já teve alguns episódios, já conhecia, já acompanhei seu trabalho. A direita tinha uma dificuldade pra saber quem é o líder. Quem é o líder? Então eu sou líder. Eu sou líder porque eu tô aqui na porta da delegacia. Eu sou líder porque eu hoje subi no trio. Vou chegar lá. eu assisti. Aí de repente, Não fale trio, não. existe aqui um grupo dizendo assim, todo mundo quer ser deputado estadual federal. E aí veio a organização do PL, com o dedinho de Eduardo Bolsonaro, porque eu Exatamente. deixo uma particularidade, quando eu tiver afins pra dizer, porque a política na Bahia não pode ser feita no quintal, tem que ser respeitado isso aqui, não foi, mas tudo bem. Sim. E aí acontece o seguinte, você hoje é o nome que representa a direita aqui. Quem quiser que chore, quem quiser que corra, mas você é o cara que tá hoje com a responsabilidade pra dizer assim, eu tô representando essa bagaça aqui. Então assim, eu vou unir o grupo, vai trabalhar desse jeito, a gente tem que ter coesão. Sim. Então assim, a dificuldade que se tem hoje, por mais que tenha gente vaidosa, por mais que tenha gente querendo dizer que sabe mais, vai ter que sentar pra conversar. E quem é hoje que tá no cargo político, que tem uma liderança, é você. Perfeito. Consegue Inclusive, ver isso de uma forma clara? Consigo, entendo. E a gente tem que fazer com que exatamente esse cenário que foi construído agosto ou contra agosto de pessoas, esse é o cenário que nós temos. Sim. Antes, nós éramos um potencial, um possível candidato federal. Hoje nós temos a nomes, certeza de... a certeza. Então, isso tem que ser pesado na balança. Sim. Óbvio, a gente vai ter que construir de fato essa agenda e depois desse esfacelamento, né, da direita por conta da não reeleição do presidente, por conta dos cenários que estão ocorrendo nesse momento, a gente tem que ter muita cautela, muita estratégia. Sim. Eu acho que, inclusive, a gente precisa encontrar uma forma de comunicar isso para a direita, porque hoje em dia está todo mundo com medo de dizer, eu sou líder. Agora Aliás, ninguém quer ser. Ninguém quer ser, e muito menos houve espaço no partido para a construção de novos nomes, de novos cenários. Nunca houve isso. Mas não, Houve não muito foi porque as pessoas que individualismo. estavam no processo E também porque a população... impediram isso, E como porque a própria população, de uma forma acabou geral... de afirmar. Veio uma ordem de Brasília pra cá que não agradou. Ruiu. Entendeu? Então, assim, teve muita imaturidade política de um dos filhos do presidente querer tratar a política na Bahia como uma coisa assim, você vai votar, você não é assim. A Bahia tem um palco histórico político que é subversivo por natureza. Então, assim, mesmo a direita conservadora, ela tá dizendo assim, peraí, rapaz, ouça o que eu tô dizendo aqui, ouça quem tá do meu lado acompanhando, Sim. não é quem tá indo pra ir fazer frete com o filho do presidente. Mas não faltou Você tá entendendo? não faltaram 10 pessoas que estavam aqui dizer isso lá? Não, isso aí Rapaz, teve, viu? Isso teve. Isso todo teve. mundo se posicionou, todo mundo mostrou que a realidade da Bahia é diferente, que havia um contexto completamente diferente, que nós tínhamos que ter um apoio de fato muito maior em Brasília. Mas assim, infelizmente o processo que a gente passou nesses últimos 4 anos, ele foi extremamente conturbado. Eu vou lhe dar uma impressão minha, pessoal. Eu como militar, eu sempre imaginei que pelo menos de 6 em 6 meses nós deveríamos ter uma reunião estratégica para dizer, olha, vem cá, Bahia, Como é que tá? como é que tá? Quem é que manda? Quem é que faz o quê? Cadê os cargos? Na Bahia tá na mão de quem? Né? Onde é que a esquerda está ocupando? Principalmente no Nordeste. Então nunca houve essa reunião de alinhamento, nunca houve uma reunião para dizer, olha, qual a estratégia, vamos fazer o quê? Não tem. Então hoje o PL, com seus 99 deputados hoje eleitos para deputado federal, é um grupo extremamente heterogêneo. Você tem diversas origens, diversas percepções da política, nem todos são de fato de direita, conservadores, bolsonaristas, não são. Eu acredito que desses 99, no máximo a gente fica aí com 60 Menos. pelo Conservador, pelo andar, menos. pelo andar. Na hora de menos. apertar o cinto lá, vai... Não, menos. Talvez os 2 primeiros Uma anos parte aí aí tá decepcionada já com os 60, militares. E depois a tendência é cair. Eu acho que Mas- com o primeiro mandato, o que você deve ter aprendido é essa arte de dialogar, né? De não fazer a política, Sim. né? Ferrenha, Ferrenha, ferro e aquela fogo. coisa. Ferro e fogo. Né? E você agora vai assumir um papel de destaque lá em Brasília, é notório isso, até para o Nordeste, né? De grandes figuras, né? Da política que não foram reeleitas. E é um papel que você vai desenvolver lá.
né? Como é que você imagina fazer esse papel de reconstrução do PL aqui no Estado, que é uma reconstrução, com os deputados, Você né? já tá imaginando ele como presidente do PL aqui, né? Não sei. Aí ele que vai dizer. Porque qual a não tem vontade como dele. ele fazer essa reconstrução se continuar essa Metade palhaçada. já tá com o pé lá e metade Não é tá isso, com Alex? o pé, você não sabe onde é que Ó, está. Alex ali concordando comigo. Como é que vocês você não estão vendo. enxerga isso aí? E como é que você já pensa? Porque você, enquanto militar, você já deve Como é que ter você suas tá se estratégias. preparando? Militar aí pra Brasília? estratégico Daqui a alguns demais. dias, Ele isso, sabe como estratégia. ele tem Daqui que a alguns fazer. dias você já tá lá em tá Brasília agressiva. tomando posse. O paletó já tá separado. Gente, ele no já passado, tomou isso? posse, já foi Não, diplomado. Não, ele foi diplomado. Lá é mera Diplomado. formalidade. Lá é posse. Lá é Tem ato posse. de posse. Não, mas é Ato de diplomado. diplomação. Diplomação não quer dizer Diplomação e nada. Se ato ele não de tomar posse, já foi. Ato de posse, ele vai tomar um ato Oi, de posse que tem em outras- fevereiro. Olha Mas só, tudo bem. Eu já sentei com minha equipe, já fizemos algumas análises de cenário, algumas propostas de trabalho, como é que a gente vai conduzir esse processo, principalmente porque é um cenário completamente diferente do que imaginávamos. Ninguém imaginava, por mais teoria da conspiração que tivesse, ninguém imaginava um cenário como esse. Totalmente desfavorável, campo extremamente fértil para determinadas pessoas surgirem para minar o processo, atrapalhar, criar. Nunca se fortaleceu tanto a ideia da fake news. Olha que aqui na Bahia foi o primeiro estado, inclusive, onde a lei estadual foi criada especificamente para combater notícias falsas. E desde lá, naquela época, eu ficava alertando, eu ficava gritando sozinho aqui. Gente, pelo amor de Deus, lei de combate à fake news, esperte, olhe o que está acontecendo. Isso aqui é um embrião do que vai acontecer no Brasil. Sim. Olha, consórcio do Nordeste, isso aqui é um perigo, isso aqui é a cabeça da hidra, isso aqui vai crescer. E as pessoas não ouviam, não percebiam. Por quê? Por vaidade, porque intervenções, interferências, determinados interesses outros que não o pensar coletivamente, o pensar grupo, pensar Bahia, pensar estrategicamente. Então, estamos longe de uma direita organizada. Não existe direita, existe bolsonaristas, pessoas que têm Bolsonaro como uma referência. Simpatizam com o conservadorismo. Com as ideias dele, estamos longe da direita. Então, eu penso que para a gente evoluir nesse processo, vai ser muito doloroso, a gente vai tomar muita porrada, muita gente vai se perder nesse processo, muita gente vai ser vencida pelo cansaço, e a esquerda vai trabalhar de tal forma que Vai não ser tiver penoso. quem não tiver muita confiança, quem não tiver muita coragem, porque também vai ter atos de bravura, que você vai ter que falar, fazer um discurso, num ambiente que você não tem mais o amparo do artigo 53, que você não tem mais as prerrogativas enquanto parlamentar de poder falar, de poder votar, de poder emitir sua opinião. Até o parlamento. É aquele caso aqui do Hospital Riverside. Aquele exemplo disso. episódio eu fiquei bravo. Aí veja que interessante. Olha como uma coisa é tão sistêmica, como uma coisa é tão... um mecanismo, olha o mecanismo atuando. Dia 20 de dezembro, sairia o relatório final da CPI do Consórcio Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte. 20 de dezembro. Dia 12 de dezembro do ano passado, isso foi retrasado, já virou o ano. Dia 20 de dezembro de 2021, sairia o relatório final do Consórcio Nordeste. No dia 12 de dezembro daquele ano, o STF, aproximadamente uma semana antes do relatório, que seria divulgado o relatório, o STF pegou um caso do Rio de Janeiro, envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, onde um deputado estadual teria feito denúncias sobre vários aspectos, e nessas denúncias culminou, inclusive, na prisão de Sérgio Cabral e vários outros políticos e não políticos. E aí a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro alegou na defesa do então governador de que o deputado estadual não teria competência para fiscalizar atos do Poder Executivo de forma individual, como fez o deputado estadual, nas denúncias que ele fez sozinho, nos hospitais, levantou contratos, processos. E o STF, uma semana antes de sair o relatório final da CPI do Consórcio Nordeste, validou esse entendimento de que os deputados estaduais, deputados federais e senadores da República, e por tabela aí, óbvio, os vereadores, não podem sozinhos realizar atos de fiscalizar
o Poder Executivo de forma individual. Você tem que ser entendeu colegiada que isso é nas jurisprudência para comissões. derrubar seu trabalho. Por quê? A partir do momento em que você tem a decisão na CPI do Consórcio Nordeste, um relatório, não há dúvidas de que a partir daquele relatório, outros estados, os outros 8 estados, haveria de também abrir CPIs. Os deputados cairiam para cima, fiscalizando, os vereadores de repente, porque não tenho dúvidas que não foi só no âmbito do Estado Lembrando que, que houve corrupção, que os deputados superfaturamento. Também vereadores Tem iriam começar... tem Então, amparo à medida legal que para você fazer corta, isso. Então você está trazendo um conflito de normas, que se a jurisprudência está contrariando aquilo que a lei previamente diz, autonomia para os parlamentares. Mas o que, nesse que o sentido, STF disse? Que quando a Constituição Federal diz que cabe ao Congresso Nacional fiscalizar atos do Poder Executivo, e aí ele está restringindo. Pronto, o que é que ele disse? Que quando ele fala que cabe ao Congresso Nacional, ele não fala parlamentares. Cabe à Casa, através da sua estrutura, das suas comissões, e não parlamentar ele individualmente. Todas as constituições estaduais pegam ipsilíteres, que está na Federal, diz, olha, a Assembleia Legislativa copia e cabe colar. fiscalizar atos do Poder Executivo. Sim, a Assembleia, não o deputado, ele individualmente. Então, isso começou a partir daí. Quebrou a perna dos deputados federais, estaduais, vereadores, no sentido de iniciar eles, de forma individual, apurações, investigações, fiscalizações. Então, isso foi a partir daí que começou a perder aí o poder, a prerrogativa, a força do parlamentar. E tudo isso aconteceu, vamos olhar lá atrás. Na prisão de Daniel Silveira, não era para o parlamento ter aceitado aquela decisão. Daniel Silveira Era para ter mantido, efetivamente, não a decisão. apanhou que nem da prisão. Malavé, bicho. Você então já está ciente que vai chegar lá em Brasília para nadar contra a Um correnteza. ambiente extremamente hostil. Mas quais são as suas metas, quais são os seus objetivos para os próximos 4 anos? O que o seu eleitor pode esperar do deputado Capitão Alden eleito lá em Brasília, lutando... Sobreviver. Eu acho que a minha expectativa... Depois de querer sobreviver, Sim, o que, claro. que você vai querer fazer? Primeiro item, Sobreviver. sobreviver. Num cenário, Daqui a digo e repito, 19 dias, viu? extremamente 19 hostil. Olha como ela tá contando. Eu tô aqui. 19 é um bom 19 número. dias. 19 é a data do meu aniversário. 19ª legislatura, quando eu venci o primeiro mandato. Essa última agora dessa 19 é um negócio assim. Seu partido, Minha seu primeira primeiro unidade que eu partido, trabalhei. não foi? Foi o 19? partido que eu saí, 19. 19 é um número assim. Enfim, Tá na sua história. Mas assim, a expectativa que eu tenho nesse início de mandato, primeiro, entender a casa. Como é que funciona, porque não tenha dúvidas. O Congresso Nacional é completamente diferente da Assembleia Legislativa. É outro cenário, é outra pegada. É uma as janela articulações maior. São outras. É uma janela maior. A maldade é muito maior. Tem vezes que eu venho de avião, e aí eu encontro parlamentar aqui ou outro, que eu tenho mais afinidade, assim, aí comento, e aí como é que é lá dentro? E, rapaz, cuidado. E eu já ouvi tantas histórias, que eu fico, rapaz, é isso mesmo. É pior. Sabe? Não vá pra esse É povo pior. medroso, não. Não, É mas pior. não é questão Você pega a experiência não é- e faça o seu. Não eu sei, fique mas... amedrontado. Quem vem do mundo Mas o militar... senhor andou viajando muito para Brasília ultimamente, então o senhor já tem um bom trânsito lá dentro. Assim, ter trânsito, conversar, tomar um cafezinho é uma coisa. Mas você ter intimidade, conhecer os bastidores, Você conhecer, tá na casa. ter articulação é outra coisa, é outra pegada. Né? Tem que tomar Qual é a mais bancada cafezinho, que você tomar tá? um cafezinho. os parlamentares, A bancada da saiu- bala, né? É a bancada da bala, hoje tá meio... Ninguém quer ser mais da bala. Então quais são as Não, na pautas, verdade, ela hoje deputado? são 29 deputados da Sim. bancada da bala. Não há um consenso, inclusive, sobre determinados temas. Por exemplo, a questão dos CACs mesmo, foi uma guerra. Estávamos na casa do presidente Lira, onde havia uma reunião com deputados federais da bancada da bala, justamente para discutir a questão dos decretos que estavam na iminência de sair, no eventual assunção, Mudança de né, governo. diplomação do governo e tal. Então já sabíamos que havia ali estava na fornalha esse decreto. Então fomos discutir aí, presidente, até que ponto a gente pode ir, o que está vindo de lá para cá, o senhor já sabe o que é que vem e tal. Então, nessa discussão, a gente pôde perceber que a bancada é toda dividida. Muita gente que diz que não, que tem que regulamentar mesmo, tem que recadastrar, tem que limitar o número de armas, e policiais civis, policiais militares, coronel. Então não há um consenso com relação a temas que eu acho que deveriam ter ali uma unidade. Então a gente vai ter muita dificuldade, primeiro com nossos pares, que não entendem a dimensão de alguns assuntos. Eu acho, a minha expectativa, no primeiro ano, principalmente,
é trazer um pouco da intelectualidade que a direita não tem. Olavo de Carvalho falava muito sobre isso. Agora é a hora que eu faço o coração. Falou em Olavo de Carvalho. Não adianta. Essa é a hora que eu faço Você quer ver uma coração. coisa bem prática? Eu estava em casa digitando um texto de um vídeo que eu vou gravar. Recentemente, mais uma vez, o STF, no dia 14 de dezembro do ano passado, foi uma decisão monocrática, é bem verdade, mas que foi seguida por vários outros ministros. E que as pessoas não perceberam a dimensão desse problema. Tem a ver com o Estatuto do Desarmamento, mas também tem a ver com a Foi a pauta decisão cultural. do Gilmar Mendes que caçou? Não. Essa decisão, Foi quem? por uma coincidência, foi o próprio Gilmar Mendes que decidiu, mas foi relacionado à proibição da venda de armas de brinquedo Ah, foi ele mesmo, foi o no Gilmar. estado de São Paulo. É. Aí, quando você pega a decisão, o Estado de São Paulo, no ano de 2014, aprovou uma lei na Assembleia Legislativa proibindo, no âmbito daquele Estado, a comercialização, a venda e a fabricação De de arma de armas brinquedo. de brinquedo. Que é o simulacro de arma de fogo, toda a teoria conspiratória. Pronto, mas ele nesse fala textualmente arma de brinquedo. No Estatuto do Desarmamento, ele traz arma de brinquedo, vírgula, simulacro, vírgula, equipamento que possa se assemelhar, que possa ser confundido com arma de fogo. Ele traz todo mundo. E tem um detalhe, ele não proíbe efetivamente todas as armas de brinquedo, porque ele faz ressalvas. Pode-se admitir a venda de armas de brinquedo ou simulacros, desde que ela não confunda, ela não seja equiparada a uma arma de fogo. Então a arma é soft, por exemplo. Você tem que botar uma ponta laranja, Para identificar partes o do armamento. equipamento, você tem com uma coloração diferente. É que tem uns armamentos você de simulacro tem- que parecem mesmo. Muito igual, simulacro. são Mas iguais. qual é o contexto do que eu estou tentando trazer? É que não é simplesmente, não se trata só de estatuto do desarmamento, não é só questão de armas, desarmar a população. Mas por que especificamente tirar as armas de brinquedo ou seus simulacros para crianças, especialmente meninos, que a sua maioria, como eu, desde pequeno, sempre brincou de arma de fogo. Nunca se tornaram E não deu pra marginais, não bandido. saíram daí atirando todo mundo. Mas por que isso? É o processo cultural na tentativa de se implantar o comunismo, não tenha dúvidas, e através de quê? Da docilização dos indivíduos, e especialmente dos meninos. Aí tem um projeto interessante que você pode rescindir, que é a questão do homeschooling. Porque vai chegar um momento que vai ter que ter o ensinamento na sala de aula. É, E que o pai vai sofrer e que vai perder essa luta. Eles- Então, se ele tiver a oportunidade de dizer assim, eu posso educar no meu âmbito, eu não tenho dúvidas que Salvei por ser o uma pauta Macamense. de direita, que foi defendida pelos conservadores, não vai passar de jeito nenhum. Não, A gente mas vai ela- discutir, mas falar ela dessa tá pauta. andando bem. Quais são as bandeiras que a gente pode esperar que você defenda lá em Brasília? Essa, não tenho dúvidas, a pauta do armamento não é só uma questão de armas, é por liberdade, é isso que eu estou falando aqui. Você retira o brinquedo da criança, do menino, porque ali é a referência que ele tem do policial, do protetor, do guerreiro, até as espadas. Veja, a coisa está tão grave, que eu estava assistindo antes de vir para cá, que criaram no dia 15 de abril o Dia Internacional do Desarmamento Infantil. então onde já eu existe vejo o dia do armamento primeiro? Dia do Desarmamento Infantil, onde inclusive instituições policiais, guardas municipais, polícia militar, tem programas por conta do Viva Rio e aquele outro, como é o nome? Viva Rio, Sou da Paz e alguns outros institutos estabelecerem programas oficiais que a polícia militar tem que ir nas escolas públicas e privadas para estabelecer uma conversa sobre o desarmamento. Eu acho bom a polícia Fazem militar ações. entrar nas escolas. Fazem ações também, né? Mas com outro propósito. É. E aí eles têm, nesse dia, nessa semana, né, que se comemora o Dia Internacional do Desarmamento Civil, de crianças, na verdade, eles têm armas de brinquedo que são recolhidas, toneladas, que são Passa várias trator, escolas, quebra tudo. aí jogam no chão, aí vem um trator passar por cima. Mas E são armas de aí você vê verdade, os brinquedos, recolhidas, espadas, Não, de brinquedo. de brinquedo. Agora, quem tá desses Armas, armadores de tipo brinquedo pra espadas, criança? Rio de Janeiro tá facas, avançado. o negócio. bonecos com arminha, Rambo, todos, qualquer Aí sai o objeto, lúdico da todo e criança. qualquer objeto que tem aquela referência masculina,
A referência do líder, do guerreiro, do policial, do militar. Por que isso? Sendo Quando desconstruída. você retira a possibilidade do cidadão, e especialmente as crianças que veem essas referências dos heróis, você está simplesmente matando a ideia de que ele tem a possibilidade de se defender a sua família, defender a sua esposa, defender a sua casa, seu país. É o a ideal sua pátria. lúdico, referencial de um soldado. E aí você cria o quê com isso tudo? Não só a docilização das pessoas, Uma pessoa para a não frágil, violência, a pessoa submissa. frágil, que não rebate, que não reage, não faça isso, não faça aquilo. Então você começa a criar uma cultura, uma sociedade totalmente apática, Agora, passiva. Então isso é um caminho Agora você que tem você tem que brigar. Então eu penso através das armas, trazer essa discussão da importância dos pais, inclusive, e aí requer realmente palestras, ações, fazer o que Nicolas Ferreira faz hoje. Hoje meu pensamento é isso. O que hoje Nicolas Ferreira é para o cristão, o jovem, conservador, o papel da igreja na política, para o que hoje é Ana Campanolo, o feminismo, o aborto. Então você tem que pegar a direita, verdadeiramente, ela tem que criar profissionais mesmo, parlamentares, mas profissionais que saibam falar sobre aquele aspecto. Ok. Sentar a bunda aqui, começar a estudar, começar a produzir conhecimento. Só tem uma fonte Que tem a para isso. propriedade para poder Só falar. tem uma né? fonte. Que infelizmente o Não governo netinho anterior da não vida, fez. né? Só tem uma fonte da vida para a direita conservadora subsistir e entender, que é o professor Olavo de Carvalho. Mas me permita fazer uma observação sobre os CACs. Pô, não. Em alguns momentos durante a campanha, eu estive acompanhando, né? E em alguns clubes de tiro, assim, a gente precisa ressignificar a ideia de CAC também para algumas pessoas. Porque existe um deslumbramento natural do que possa ser, né? Então, assim, existe a legislação já ferindo, já querendo oprimir, e existe uma mente deslumbrada que, tipo, eu quero fazer por causa do meu direito. Então, assim, você tem dois papéis importantes aqui nesse cenário, como político e como instrutor de tiro. Primeiro, trazer o equilíbrio em relação ao você portar aquilo ali. Não é por um fenômeno político, por causa de Bolsonaro, por causa das coisas que estão acontecendo, e sim por um direito de defesa. Você tem que ter a ciência do seu direito. E no cenário político, aí que vai vir uma polêmica pesada. Pô, no cenário político, você vai trazer o entendimento no sentido de que, olha, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse grau de loucura para dar vazão à esquerda fazer o que está fazendo. Sim. Ou a gente fazer um plano consistente e apresentar a imagem do cara como uma pessoa saudável, uma pessoa que tem noção dos direitos e não alguém deslumbrado que está querendo portar uma por ação bonito. Assim, Bolsonaro, enquanto esteve como presidente, ele tentou fazer tudo o que estava ao seu alcance, através dos decretos, para flexibilizar o acesso à arma de fogo para a população de forma geral. Óbvio, com os devidos critérios, com os procedimentos que a própria legislação exige. Não foi, porque parece para a esquerda que Bolsonaro está distribuindo armas. Exato. Está distribuindo aonde? Porque eu quero saber onde é que... E aí a direita não sabe se defender, abraça isso e faz meme. Mas justamente, porque eu acho que justamente falta esse contexto teórico. Por exemplo, eu estava fazendo uma pós na UFBA, em 2014, era o mestrado em segurança pública, e todos os professores da UFBA tinham mestrado, doutorado em Portugal, Espanha, Itália, não sei o quê, tudo pago pelo Ministério da Justiça, à época. Meu Deus. A sala totalmente esquerdista, professores totalmente esquerdistas, e numa realidade política totalmente diferente da por exemplo, nossa. A gente poderia ter, nesse governo que passou, por exemplo, ter tido, por exemplo, orientações de pesquisa, de mestrado, de graduações, pós-graduações, voltado para um pensamento de direita, desenvolver esse estudo, essa publicação de livro, por exemplo, todos os decretos que eventualmente vieram a cair por conta dos ministros, quando você pega as decisões que você vai ler, aí está lá, livro Sou da Paz. O escritor de alguém que o Sou da Paz é financiado pela Globo, pela Odebrecht, pela não sei o quê, em várias ONGs internacionais financiam a produção intelectual. E nós não temos hoje um movimento grande, consolidado, e nem de investimento para fomentar pesquisa, produção de livros. Porque se nós começarmos a produzir conhecimento, esse livro, que de repente o magistrado venha a ter acesso, um ministro, ele pode abalizar e dar um contraponto. Mas você não acha que isso seria um aprendizado também, Alder? Essa questão de como a esquerda faz, né, a política, a forma,
né? Sim. E a direita tentou fazer, mas tentou fazer de uma maneira abrupta, né? Será que isso não seria um aprendizado para vocês da direita? Com certeza. Em termos de... Abrupta quando não, vocês- apanhou pra caramba, não foi podia de forma dizer um abrupta, oi. de A abrupta foi a forma que a falar da imprensa forma- fez. Não, meu amor. Foi sim. Essa ressignificação, né, de A gente apanhou partido, como o quê? essa ressignificação de direita, como você próprio falou, a questão do diálogo, né, que a direita precisa ter um diálogo, a direita precisa estar se reciclando, aprendendo, e voltando para a escola para aprender o que é CAC, para aprender os deveres Essa cristãos, organização. essa organização. Faltou essa Se a direita organização, hoje a voltar direita. para a escola como tá, ela vai ser... Faltou essa organização. Reprovado. Faltou. Que a esquerda tem. Faltou. É isso. A organização Ela sabe da- fazer A organização as da coisas. esquerda, isso ficou muito gritante Latente. na eleição. Foi latente. Sim. Nessa última eleição. O que o PT na Bahia, no Nordeste, fez é organização. Sim. Eu vim no segundo Sabe turno. fazer. Eu vim de Brasília, eu vim de carro. Eu entrei no Luiz Eduardo Magalhães, você via tudo Bolsonaro. Quando eu cheguei em Barreiras, você já viu 13 para tudo quanto é canto. Então, assim, a organização. Você não sabe de onde é que sai, mas você sabe que tem um adesivo ali do 13 Sim. pedindo voto, seja para o governador, seja para o presidente. Não estava identificado se era voto para Lula ou se era voto para Jerônimo. Era o 13. 13. A campanha foi em cima do 13. A referência. E isso fez com que o Jerônimo se elegesse, fez com que o Sim. Lula fosse muito bem votado. Essa organização. Você acha que falta isso à direita hoje na Bahia? Com certeza. Principalmente porque é Com o que você certeza, viveu. Com certeza. Primeiro que a direita, infelizmente, ainda faz política com fígado. Ela não sabe, ela não articula, ela não projeta. Não é ela com coração, não é emocionada, não, jogando pra cima da mesa, batendo nos outros. Também, mas ela é muito explosiva, ela é muito reacionária. Por exemplo, esses atos que ocorreram agora em Brasília, Ali foi efeito manada, deputado. sim, eu não tenho dúvidas que algumas Alguém pessoas... foi lá, Porque, fez, assim, o se restante você- foi tudo acompanhando. Se você pegar Se um exemplo tivesse clássico, organização, não aconteceria. não aconteceria por quê? O que o PT Exatamente. minimamente faria? Olha, gente, uma semana antes, vamos organizar, vamos fazer, o que é que pode fazer, o que é que pode levar. Os caras que vão para a esquerda, eles já vão para esse evento com mochila, com uma outra segunda roupa. Por isso que Se dá tiver um pra ver que desdobramento tinha da polícia, infiltrados. Que uma Pronto. tia do Zap não vai ter força Não pra vai, fazer. mas assim, é essa a incapacidade nossa. Totinho tá ali, Entendeu? Totinho tá ali falando já que o tempo já Tempo tá esgotou. estourando. Só que antes de acabar o tempo, eu preciso fazer só mais uma polêmicazinha, só mais uma, Totinho. Joga. Caio, bota fogo aí que vai ter que ter uma pimentinha. Tem que ter uma pimentinha. Só pra polemizar mesmo, só pra criar o cara. Vamos lá, Vamos lá, pegando fogo. Meu chefe, me diga uma coisa. Estão querendo botar câmera de segurança em farda de policial militar na Bahia. O que você acha disso? Perfeito. Quando eu estava na academia de polícia militar, nos anos de 2012, eu cheguei até a fazer uma pesquisa sobre quais eram as instituições, as corporações no mundo que utilizavam essa tecnologia para o serviço policial. Aquela época, na forma como era montada a estrutura, eu falei, olha, bacana, isso vai colaborar, isso vai fortalecer, inclusive, a atuação policial, para que ele tenha melhores resultados, para que ele tenha respaldo na sua ação, para que ele eventualmente possa usar aquela imagem em um eventual processo e se defender. Só que hoje, na estrutura que esse equipamento vem, quando você tem órgãos e instituições que deveriam garantir a sua proteção, que deveriam respaldar as suas ações, instituições e comandantes que deveriam avaliar e validar, inclusive, com apoio institucional, determinadas ações, isso é muito temerário. Porque a desculpa do Estado e quem está tentando implementar esse recurso é transparência. Defender o serviço bandido. público tem que ter transparência, o seu nome tem que estar identificado. Nós não somos contra a transparência. Eu não sou contra o policial agir de forma legal, de forma lícita, correta, não sou contra. Mas eu entendo que não é e não deveria ser uma prioridade hoje, considerando que há outras prioridades. Então, qual é a prioridade hoje na Polícia Militar? Hoje, você tem salubridade, periculosidade, você tem, inclusive, Armamentos. policiais que estão há mais de 20 anos sem uma promoção. Isso não tem desanima o expectativa profissional, isso de desanima. progressão na carreira, isso desanima.
Então você tem aí, por exemplo, os policiais agora estão em Brasília como reforço, né, da situação de intervenção federal. Tem que ser a em PM Brasília. da Bahia, né? Toda a agonia que tem, pega a PM da Bahia. Pronto, Leva pra mas lá a veja PM da bem, Bahia. o que acontece lá? Esse policial militar que hoje está lá em Brasília está completamente descoberto. Sabe por quê? Porque o policial militar possui um plano de saúde chamado Plan Serve, que não serve. Este Plan Serve E não tem abrangência só nacional. tem abrangência aqui na Bahia. E não há nenhum convênio, não há nenhum acordo entre Brasília e a Bahia, ou com alguma outra esfera nacional, Senasp, Ministério da Justiça, Foi tipo, bota as que PM possa, dentro da eventualmente, dar Vila respaldo à atuação desse policial. Ou seja, é tudo feito nas coxas, mete no ônibus, vai para dar uma resposta, para dizer que está colaborando, e não é assim. O policial militar, antes de ser policial, é um cidadão que tem família. É um ser humano. É um né? ser humano que tem que ser bem tratado, que tem que ter dignidade. Então, hoje, por exemplo, se você me perguntar, você é a favor, efetivamente, da instalação das câmeras? Eu vou dizer sou. Pô, mas não é o contrassenso? Você está falando? Não, eu sou a favor. Não nesse cenário. Você sabe por quê? Primeiro, vamos entender. Eu sou a favor de que antes de se instalar as câmeras, haja todo um preenchimento Dos de requisitos. não só de pré-requisitos, mas de outros pontos igualmente importantes. Viaturas blindadas, colete balístico para todos os policiais, alojamento digno. Viatura que não tem nem combustível Não tem pra combustível, rodar. é 30, E 40 os reais de caras querem combustível botar... por dia. Aí você sabe que essa São empresa que eles estão prioridades. querendo fechar para colocar câmeras nos celulares, tem um sócio dessa empresa que é alguém do cenário político. Eu solicitei, inclusive, essa semana. Aí você imagina quem é o Cópia. sócio? Eu acho que deve ter alguém aí saindo bem no O lucro. filho do atual presidente. Do atual presidente, É, Lula. é um dos Vamos sócios. saber. Nós solicitamos essa Já semana solicitou. cópia, não somente do edital, do contrato, a finalidade do contrato, qual é o montante disso, de que forma essas imagens serão utilizadas. Uma vez o policial militar registrando aquela imagem, quem é que tem autonomia para mandar pagar? O comandante tem, o policial tem autonomia de mandar pagar. Essa imagem vai para onde? De que maneira eu posso usar isso no devido processo? Eu tenho que entender o procedimento. Você não acha melhor vetar logo? Não, sabe por quê? Porque a gente vai criar um diálogo, eles vão vencer na narrativa, vai aprovar, não vai ter esses requisitos Sim. e a gente ainda vai ser Vai. lesado. Anote o que eu estou falando. Anota. Nós vamos solicitar tudo isso. Que foi edital, contrato, vamos tentar provar para A mais B que não é importante nesse momento. Não que eu não concorde, mas nesse momento não é importante. Você vai vencendo Você por tem- etapas. Pronto. Não, e vou dizer o seguinte. Vai chegar um momento que o Estado não vai aguentar e vai ele mesmo tirar as câmeras. Você duvida? Porque a criminalidade vai Imagine aumentar. Também, não só por isso. Porque o São policial Paulo ele não vai. Vai desmotivar o policial. Não só por isso. Em São Paulo hoje, isso é dado real. O tempo Aumentou resposta, a criminalidade. o tempo resposta de uma viatura para atendimento de uma ocorrência em São Paulo era média, claro, varia de região, horário, média de 20, 25 minutos. Tempo resposta entre a central telefônica, informar a viatura e ele se deslocava para o local da ocorrência, 20, 25 minutos. Hoje mais do que dobrou. Primeiro porque o policial, no momento que ele recebe o chamado de um assalto, os 5 elementos armados, ele vai dar pressa para chegar lá para quê? Pra trocar o tiro. Para trocar tiro, para ser alvo de processo, para perder a farda, perder a liberdade. Então ele tem, muitas vezes, em razão desse receio de como aquilo ali pode ser utilizado contra ele, inclusive, tem muitas vezes ficado com receio de não ter o devido amparo no momento de um confronto. Então isso pode retardar, estou dizendo que vai acontecer, não estou citando e nem incentivando que isso, mas isso pode gerar naquele policial a insegurança, a falta de motivação, talvez a motivação é a sua vida, a sua segurança, em primeiro lugar, mas isso tem aumentado o tempo de resposta, e eu duvido, e eu digo mais uma coisa, imagine, você governadora, imagine eu policial militar, estou com a câmera em funcionamento, 9 horas da noite, 10 horas da noite, vou para a delegacia de polícia, não tem um delegado, como na maioria das delegacias na Bahia não tem delegados. Sim. Quase Vai estar gravando 65% isso das tudo. delegacias não tem delegado. Então imagine Você policial vai levar militar, uma cada ocorrência, policial vai chegar lá, não militar tem um delegado. começar a chegar com a câmera gravando, com o preso, com a vítima, com a testemunha, cadê o delegado? Tá tudo filmando.
Então, eu vou mandar registrar todas as ocorrências em que delegados não foram encontrados na delegacia. Ali vai ser um meio de prova para que o governador tome uma postura. Mas ele não vai O homem não vai, mas ele não se acha. Eu tenho um termo para esse governador que eu não posso usar agora. Você tem câmeras Imagina, registrando. é o papel dele, Por exemplo, é o você papel tem- dele. você Mas a tem gente câmera- pode vetar esse Câmera gasto. Você vai gravando, ter. aí o carro para, o carro... Não, transparência, você vai Você ter tem policiais. noção do gasto que vai ser colocar câmera no seu... Pronto, já foi Policiais militares. noticiado. É absurdo, gente, é absurdo. Mas imagine, o Estado vai querer vários policiais militares com câmera, registrando alojamento O carro sujo, com a câmera e o carro banheiro parando, tá de sujo. gasolina. Mas isso aí eles não vão Vai mostrar, ficar né? ligado o Mas é tempo por isso que eu todo. estou perguntando. Como vai qual funcionar é o critério isso aí, de apagar Alvin? as imagens? O comandante vai ter autonomia para mandar apagar? Vai para onde essa imagem? É isso que eu estou dizendo. O capitão Alder, assim, deputado, a o minha comando função daqui vai da fi- Bahia faz o L. Faz o Não L, vai mas facilitar Essa nada. câmera, Alden, ela vai ficar ligada o tempo todo? É assim? É isso que a gente vai tentar Ela entender descarrega? o processo. Você não sabe, não tem Mas saber é isso, como meu ela- povo. Assim, vai depender muito do tipo de material, do tipo de equipamento, qual a capacidade de filmagem, qual a capacidade de armazenamento, vai para nuvem, não vai para nuvem, qual o custo. Então, é Essa esse nuvem é processo foda. que eu vou tentar entender. E a partir do momento que eu entender o processo, eu vou identificar falhas, ponto positivo, ponto negativo e que formas eu posso encontrar para efetivar ou não o contrato. Mas se vier a acontecer, qual é o meu papel? Eu vou orientar os policiais como fazer o uso adequado e correto da câmera. Desliga. Para o seu serviço. Desligar não pode. porque Registra. Desligar não pode. Não pode. Mas É igual é- o GPS da viatura. Todas as viaturas têm GPS ligado 24 horas, mais de uma inclusive. Então não tem como. Então assim, olha, a câmera existe, funciona. Nós tentamos priorizar outros equipamentos, outras ações, mas é a realidade. Está funcionando. O que você deve fazer? Meu papel. Carnaval, você acha que eu vou estar em casa, em alguma praia, algum. Não, todos os anos no carnaval, sempre, todos os anos. Você tá no cortejo. Eu estava no cortejo, visito todos os Não circuitos. tava na Praia de Ondina não, né? Não entendi. Na Praia de Ondina não, né? Não, Tava é. no Não, nos circuito. circuitos do carnaval. Barra Ondina, circuito. E visitando todos os módulos, postos da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, vendo a situação de trabalho. Então, eu vou estar nessas andanças, Deputado. já alertando, orientando como fazer o Temos uso. um novo Só- recorde. só Temos a um última- novo recorde. De tempo. De tempo. E de Estouramos polêmicas. mais o tempo. Totinho tá ali, Totinho, agoniado. peraí. Mas assim, a Minha última pergunta pergunta, que a eu pergunta fiz final de vocês sobre dois. o- Até porque o deputado vai para Brasília agora. Ele vai tomar bastante cafezinho lá e ele vai voltar pra contar o que é esse bastidor de Bom, a Brasília. gente vai lá, né, Pô, Totinho? a gente pode ir Conversar lá, com o deputado, né? com ele. Ó, já quer bater na porta do gabinete. Vocês já do- querem ir Portas lá abertas. visitar o gabinete do deputado. Gabinete 273. Aí, Deixa anotado aí. já tá lá. Tá lá já. Deputado, eu fiz uma pergunta no início sobre a questão do seu instituto, né? Que cuida de mulheres que têm câncer. Sim, que eu li perde esse ele fez, falou sempre cabelo. perdendo. E aí eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho, porque as pessoas acham que o deputado é só ferro e fogo, Não, né? bacana. E o senhor tem um Pronto, eu trabalho vou aproveitar o bonito. ensejo dessa pergunta e vou chamar a atenção aqui para você que é conservador, você que é Olha de pra direito. lá. Aqui? A câmera ali. Essa câmera opressora aqui. Opressora, né? Não, não é não. É interessante essa pergunta. Durante muitos anos, durante muito tempo, criou-se a ideia de que determinados assuntos é pauta de esquerda, é pauta de direita. Por exemplo, mulheres. Hoje só quem trata de temas sociais ou assistenciais é a esquerda. Escola, educação, cultura, tudo é esquerda, 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 não. E às vezes, o infeliz, né, o desinformado, mesmo sendo de direita, conservador, quando vê um deputado militando determinadas áreas ou determinados temas, virou de esquerda, como é que pode? Está tratando de mulher, está tratando de homossexual, está tratando de negro, ele é esquerdista camuflado, tá vendo que é a Dainha Pimentel? Ô, Dadai. Convidadíssima ela. Você tem que ter muito cuidado, porque assim, nós entendemos e compreendemos como é que eles trabalham, e trabalharam durante anos, no aspecto cultural, no aspecto da formação, da identidade, da cultura. Então, tudo isso ele utiliza como arma para cooptar mentes de jovens, especialmente, e adultos também, para direcionar o seu voto para aquele ou aquele candidato. Então, por exemplo, além desse projeto que nós fizemos em relação a
um projeto de... Explica o que que a é gente o vai projeto, encampar, o nome do que projeto. a gente vai encampar, inclusive em Brasília. Esse projeto, ele queria o Dia Estadual de doação de fios de cabelo. Por quê? Para que isso? Como é? Como é que funciona isso? Hoje você tem um índice altíssimo de mulheres, especialmente com câncer no Brasil. E muitas delas, quando fazem procedimentos médicos, radioterapia, quimioterapia, perdem os cabelos. Perdem os cabelos. E aí, para você ter acesso a uma peruca, hoje é extremamente caro. A depender do tamanho, 20 centímetros, 30 centímetros, caríssimo. 3, 4, 5 ou mais, R$1.000. Então, esse projeto que nós criamos, o que ela faz? A gente monta um banco de captação de mechas de cabelo que serão captadas de salões de beleza, locais próprios, onde a mulher poderá se dirigir a esse local, homens que têm um cabelo grande queiram fazer essa doação da mecha, então ela é cortada, armazenada, enviada para o local. Ela vai ser tratada, vai ser limpada e vai ser transformada em uma peruca com cabelo real. Então nós fizemos a doação de mais de 300 perucas durante o mandato, de graça, para mulheres, algumas crianças, 1 ou 2 casos de crianças pequenas que tiveram acesso a peruca, cabelo original, real. Então a gente pretende fazer desse projeto algo nacional, criando de repente um banco central, nacional, Resgata de captação a autoestima da mulher, de né, mecha, que tá resgata passando a por autoestima, um problema todo. E é algo que impacta a família inteira, um impacto muito forte. É o caso da autoestima da pessoa para ser recuperada, né? O convívio social lindo esse depende projeto. disso. Mulheres, Querendo ou não, as inclusive, no pessoas Amazonas, olham e ficam retraídas, que são- perdem o cabelo, né? perdem a vontade Naquele de viver, motorzinho lá também. Exatamente, são escalpeladas no Isso. motor. Damares fez um Damares projeto fez um sobre projeto, isso. esse tipo. Excelente. Então a ideia é a gente trazer projetos e ressignificar a ideia. Além Não é desse, porque o senhor tem uma- outro projeto social? Ou esse Eu não temos- acho que você está ressignificando. Eu acho que você está colocando o ponto que é inerente também da pauta de direita. Embora a militância fique assustada, né, e ache, como sempre a esquerda, como você bem disse, está sempre atuando nesse polo ativo, Sim. e a direita só está com uma pauta só da mulher ser castrada, fica ali sentada, Não. fazendo Por aquele exemplo, polo tem de tem uma conservadora. questão de um projeto interessante. A destinação de uma criação de um programa que, por exemplo, você tem hoje aí programas que visem proteger as mulheres vítimas de violência. Então, o que os programas hoje, na sua maior parte delas, faz? Vamos para a delegacia, da delegacia vai para o Ministério Público, e aí o juiz determina, não, 300 metros de distância, tem que se afastar, se descumprir vai preso, Medida lei Maria da protetiva. Penha, e aí a Ronda Maria da Penha é acionada. Então, são mecanismos que não funcionam Não. 24 horas por dia. Então, o que a gente faz? Hoje a mulher, ela tem acesso, por exemplo, a apoio jurídico, a vítima de violência. Então, Dentro o desse projeto? Estado organizado... Não, Dentro do seu projeto? eu estou conjecturando Ah, tá. como é que funcionam os projetos hoje. E eu vou dizer qual é o nosso projeto. Hoje, alguns estados, elas adotam programas de acolhimento à mulher vítima de violência. O que eles oferecem? Apoio jurídico, muitas vezes. De repente, capacitação para que ela saia daquela condição de miserabilidade, tenha uma oferta de emprego, possa se sustentar, né? Dignidade. Dignidade, de repente apoio religioso. Então ela vai criar uma série de estruturas para que ela possa sair daquela condição de vítima. E o que foi que a gente fez? Pronto, vamos ofertar isso tudo que já existe, que já tem, que não funciona adequadamente, mas que pode ser potencializado. E ao invés de tratar a mulher como vítima, até o nome vítima, É um peso não. grande, né? Você foi vítima, você teve essa infelicidade de se relacionar com um indivíduo, homem, mulher, e se tornou essa condição frágil que permitiu a prática da violência moral, física. E o que eu vou fazer? Além disso tudo, eu vou ofertar à mulher aula de defesa pessoal, aula de tiro, armamento e tiro. Ah, capitão, mas você está dizendo com isso que você está gerando mais violência? Que você está dizendo eu que a tenho uma mulher coisa pra mostrar ela pra você. revidar com arma de fogo? Não. A defesa pessoal, por exemplo, ela faz com que a mulher ela desenvolva alguns aspectos de características e atributos muito importantes. Por exemplo, você hoje tem a questão do controle emocional, que é preponderante na relação como essa.
E a defesa pessoal faz com que você analise cenários, que você pense. Seu filme, né? Com Você aquela menina estuda. Jennifer Lopes, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra Que você. ela apanha do marido. Sim. E aí depois ela vai para outro estado, aprende a lutar, aprende a fazer tudo, e depois quebra o marido do pau, que ela termina matando o marido. Porque por mais que ela tenha acesso a essa estrutura deixa- toda, em algum momento ela vai estar só, ela vai se Deixa eu ela te falar uma sofre, coisa. ela se defende. Eu Um faço boxe batonzinho. Muay Thai, eu não tenho porte de arma, mas eu sei me defender. Sim. Aí esse ano eu ganhei esse presente. Um É um batom. spray de pimenta. Batom, né? É um Aí spray quando de você abre, isso é uma lanterna. Sim. E se aproximar muito, Não, não pode. você entendeu? Muito bom. Porque assim, a depender do momento, né, que você esteja numa Eu situação quero esse batom delicada, pra né, você não tem noção do potencial Isso. lesivo que isso aqui vai provocar. Pelo menos uma meia hora de Pelo reação. menos psicológico tem. É, entendeu? E dá um choque também. Então, na verdade, eu acho que faz parte desse projeto. Você Maravilha. ensinar conteúdos para que a mulher, ou Aprenda a se mesmo o homem, defender. aprenda a se defender. Vá pra trocação, Aprenda a não se vá tornar pra vítima mão. da violência, como andar com carro, como andar com a bolsa na rua, se o indivíduo que é pegar no luta, seu isso que punho, é como é que luta. você se livra. Então, são atitudes e comportamentos que podem levar você a se tornar uma vítima. Então, eu acho que além de todo esse aparato que o Estado pode ofertar, eu venho com outra ideia. Você não é vítima, você pode sim ser autora da sua própria vida, você pode mudar, você pode somar, reagir, né? você Uma pode... soma, né? Porque, quer ou não queira, é uma rede de proteção que é criada em relação à mulher que se sente sozinha, sem o apoio da família, sem o apoio dos amigos, né? E quando você procura uma rede dessa, principalmente ali no IML, quando você chega com pessoas... É a sala vítimas, rosa, né? tudo, Sala roxa. Você tem a sala roxa, o projeto Viver ali embaixo. Sim. Mas é muito Então, difícil, assim, viu, que deputado? ajuda muitas Porque mulheres, eu já ajuda muitas famílias. eu convivo com esse Entendeu? meio policial, eu já vi cada depoimento do citado. A mulher tá ali apanhando do cara, o policial chega pra levar, aí ele disse pra ela, amor, liga pro advogado. Ela disse, vou ligar. Aí antes de chegar na delegacia, ela apanhou. O policial tá ali A levando. mulher tá, E ela tá num- ligando pro numa advogado situação pra de levar vítima ele. tão grande. É complicado. Gente, como que é que ela faz se isso? acha Gente, Como é que aí vai tem- ressignificar aí tem isso? assunto aqui pra 3 horas de 3 papo, horas. se deixar. Vamos deixar Pra conversar visita ao pra vereador, próxima, o deputado, pra vereador, próxima, deputado. ou quando a gente for a Brasília, visitar lá o gabinete, Pronto. mostrar o gabinete. Vai ter arminha lá no gabinete de Semana que Brasília? vem, aliás, esse final de semana estaremos em Brasília, acompanhando de perto a situação de alguns baianos que foram presos durante esses atos que foram. Eu vi você postando no Instagram Exatamente. os nomes, né? Então, a gente vai dar assistência jurídica, verificar se as condições estão sendo dentro daquilo que a legislação prevê, né? Devido processo legal, acesso à justiça. Devido tem ao processo legal, a advogado, gente já não tem- sabe que já feriu, né? Enfim. Tem uma nosso prisão. O Netinho tá lá preso também? Não. Convocou e não foi? É. Maravilha. Luma, considerações finais, Luma. Não tenho considerações finais. Eu fiz campanha pra esse homem. Ari Mesquita, considerações finais. Mais uma vez agradecer a você, a Luma, ao nosso deputado federal, Capitão Alden, Alex que tá ali, Totinho, e toda vez eu esqueço, mas é Caio. Já Caio. lembrei. Caio. Viu? Obrigado, Alden, capitão. Seja considerações bem-vindo. finais. Só agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que realmente me sinto muito feliz de estar entre amigos. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto esse ano, Muita resenha. muita resenha, Volte sempre. muito bate-bola. Volte sempre. Estou aqui à disposição. Você tá em casa. Mais uma vez agradeço aí a confiança, cada um dos senhores e das senhoras. Vamos em frente. Forte abraço, meu povo. Até o próximo. Obrigado. Tchau.